Antes de continuar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Presidente, vamos apertar um pouquinho o presidente. Um assunto que se fala e qualquer postagem do Santa Cruz nas redes sociais, os meninos da assessoria estão ali por trás, nos bastidores, o Léo Albertinho, o Guilherme, o André. Toda a postagem do Santa Cruz. E a SAF? E a SAF? Queremos SAF. SAF hoje. SAF agora. SAF já. O senhor deu uma entrevista na Rádio Jornal e falava também numa comissão, né? De SAF, né? Os nomes de pessoas preparadas. Há quanto anda, presidente? Já tem um grupo de investidores, muita gente especula, né? Já tem um grupo de investidor conversando com o presidente, Santa já está encaminhado, ainda não tem proposta. Hoje o momento em relação à SAF. A gente sabe que é uma realidade que vai chegar no clube, como o Alan trouxe, é uma realidade no nosso futebol, mas já tem proposta, já tem grupo conversando, está na base do namoro, da paquera, presidente? Então vamos dar em primeira mão aqui na resenha coral, né? Isso é importante, para prestigiar a nossa resenha coral. Na realidade, desde o início, a gente tem conversado com, primeiro, quem nos procura, e a gente também tem aberto aí vários canais de comunicação, não só eu, mas toda a diretoria que tem prospecção, tem toda a liberdade, né, para a gente buscar esse parceiro. Primeiro porque, como você disse, é um caminho sem volta, né? A própria torcida, não só da nossa diretoria, mas eu acho que é quase que unânime que a SAF é a salvação do Santa Cruz, a solução. Para mim, eu não tenho dúvida disso. Segundo, eu sempre digo que a SAF, para o investidor, a SAF de Santa Cruz é o melhor investimento do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso também. Eu acho que é uma garantia de sucesso. Viu? Total. E eu mostro isso em números, inclusive. Eu mostro em números. Então, veja. Dito isso, a gente tem conversado muito. Eu tenho ido a São Paulo, Rio e Brasília dezenas de vezes, dezenas. Tenho recebido gente aqui também em Recife. E até porque é papel nosso escutar todo mundo. Tá? É evidente que nesse périplo aí a gente escuta algumas coisas bizarras, sem nenhum fundamento. A gente escuta também algumas coisas até engraçadas e, logicamente, algumas coisas com consistência, mas que você não vai para frente, não caminha. E aí a gente, afunilando isso aí, a gente tem efetivamente duas, vamos chamar, como a gente falou, de pré-contrato, pré-isso, pré-aquilo, pré-propostas. Por que pré? Porque a gente está em vias de assinar efetivamente. É evidente isso depois de discutido internamente com a diretoria, isso vai passar também pelos sócios, pelo Conselho Deliberativo, mas eu diria que avançou muito. Fique claro, não é a assinatura do contrato final, né? Não, exatamente, é por isso que eu falei do pré, né? Ou seja, deixar muito claro para a torcida tricolor, veja, primeira e a grande informação que eu diria é que as coisas avançaram muito nos últimos dias. Por quê? Olha aí. É uma coisa importante, porque a gente tem afunilado isso. A questão da SAF, inclusive, Tarcísio, veja, se você vê, essa lei é muito recente, eu acho 2021. Acabou de 21, né? Enfim, a SAF, quando é lançada, que até quem assina o projeto é o senador, presidente do Senado, né? Lá de Minas Gerais, o Pacheco, ela vem como um boom, como a salvação do mundo todo, né? E não foi o que aconteceu. Você tem SAFs e SAFs. Então teve SAFs bem feitas, que estão dando certo, e tem outras que não. A gente tem um exemplo do Vasco, que rompeu do Vasco, né? Exatamente, a confusão lá com 777. É um rolo maior do mundo, enfim. E vai piorar aquela situação ali, porque vai judicializar, né? Agora você veja. Então, dito isso, a gente tem qual é a realidade. Depois daquele boom inicial, aí você vem para uma normalidade de mercado. Isso é em tudo na vida, né? E aí, os investidores também o número é menor do que você imagina. Você não imagina que todo dia chega aqui no meu celular, hoje aqui mandaram até graça, o presidente o dono do PSG, né, que é o dono da Qatar, o Sheik. O Sheik tem 1 trilhão para investir em futebol. Por que não bota o Santa Cruz para falar com ele? Veja como é tudo muito fácil, né, as coisas como uma pessoa fala. Mas o fato é o seguinte, veja, a gente avançou, tá certo? A gente tem conversado com todos que nos procuraram. Tudo que a gente conversa é discutido abertamente, com transparência, internamente, logicamente num grupo mais fechado, e isso tem evoluído até mesmo para não atrapalhar qualquer tipo de conversa, né, presidente? A confidencialidade exatamente. Exige, né? Exige, né? Então, assim, eu acho que a gente está próximo estamos avançando cada dia, tá certo? Para que a gente tenha uma proposta efetiva. E aí, o que eu poderia antecipar para você? Primeiro, para o nosso torcedor que está nos ouvindo aí. Primeiro, é uma questão sine qua non. A questão do patrimônio do clube está apartado da SAF. Ou seja, existem SAFs e SAFs que tem modelo que você inclui o patrimônio. O nosso caso, não. O patrimônio do clube, o CT,
o assédio social, o estádio do Arruda está preservado, é do Santa Cruz, tá? O investidor vai investir somente no futebol. Futebol, diga-se, o profissional, a base e o futebol feminino, tá? E fica aí. Outra coisa importante, tem que constar em contrato qual é o investimento que será feito ano a ano para que o time possa subir de divisão. Até porque, para ele remunerar o capital investido, ele vai ter que subir de série. Vai ter que conquistar os resultados. Eu até digo mais, eu acho que o único clube, a Série D é deficitária totalmente. O único clube que não é deficitário na Série D é o Santa Cruz, por conta da nossa torcida, só por conta disso. Aí a Série C, você vai lá, estou falando grosseiramente, você empata ou dá o resultado. E a Série B para cima é resultado positivo. Então tem que constar em contrato, por exemplo, o valor investido na folha de futebol ano a ano, para que a gente fique confortável. Eu acho que se a gente tiver entre as 3 maiores folhas do campeonato, vamos lá, Série D e C, essas 2 séries, se a gente tiver entre as 3 maiores folhas, isso dá um gás ainda maior para você ter um time mais competitivo e poder subir. E isso já está mais ou menos desenhado, tá certo? A gente tem a noção das folhas de pagamento de todos os clubes do país, não é tão difícil assim. Então, se a gente tiver, por exemplo, dá um exemplo para você, se a gente tiver a maior folha da Série D para o ano, já em 25, se a gente tiver a maior folha de pagamento na Série D, quer dizer, a gente, aos trancos e barrancos, a gente é um time competitivo, imagina que tem a maior folha da Série D. Então, isso tudo está sendo conversado, está sendo trabalhado, está sendo discutido e está avançando. Então, o que é que eu posso dizer a você? Que espero, se nenhum empecilho acontecer, até dentro em breve, que a gente, dentro em breve, nesse semestre ainda, a gente possa já anunciar quem será o nosso parceiro da SAF. Tá só um comentário para a torcida coral, né, sobre a questão da SAF. Eu consumo bastante conteúdo sobre SAF, enfim, pela paixão no futebol até. Se você vê no mundo todo, não existe a SAF, porque a SAF é uma lei brasileira, né? Mas existe o clube empresa. E se você olhar nas ligas, certo? Nem todo clube vira uma empresa. Então, assim, eu sempre digo, gosto de utilizar a palavra vocacionado. O Santa Cruz, para mim, ele é um clube vocacionado a ser SAF, certo? Mas nem todo clube vai virar SAF. Eu converso bastante com pessoas de outros clubes, e vamos tratar aqui da realidade do Nordeste. Em verdade, poucos clubes do Nordeste, certo, têm a pretensão de ser SAF. Isso é bastante curioso, porque todo mundo pensa que qualquer um vai... Não é. Eu digo a você que do G7 do Nordeste, o Bahia já é SAF, certo? O Santa Cruz está em vias, e o Fortaleza fez uma SAF numa modelagem própria, certo? Então, assim, o Santa Cruz, ele se faz necessário virar SAF. Então, eu acho que a torcida tem que ter essa tranquilidade de deixar cada dia dar o passo à frente, e com a certeza e a garantia que a gestão, e aqui eu falo em nome do presidente Bruno Rodrigues, sempre disse desde o começo, que eu não tenho dúvidas que nessa gestão o clube fará essa transformação, e quem investir no clube vai ter um grande retorno, e a gente precisa cuidar também para que esse retorno seja reinvestido no clube. A gente não faça essa transformação em SAF, que não teria nem sentido para ser um clube simplesmente formador e que o atleta vai embora. Mas que a gente faça com que o clube forme atletas, tome proveito, dispute títulos e sim, venda com alto valor, que é a lógica do futebol, para que haja um reinvestimento e aí a gente volte à Série A, lugar e lembrando, né, Marco, viu, Tassi, que é uma coisa importante, veja, que a gente sempre conversa, né, Alan? Veja, você pode contratar errado um jogador, um técnico, fazer um patrocínio mal feito, isso você desfaz rapidamente. A SAF não, a SAF é o caminho sem volta. Então é por isso que eu peço à torcida um pouco mais de paciência, porque não adianta a gente queimar etapas e fazer mal feito. É aquela história de só ter uma bala de prata, como se diz. Então a gente tem que acertar. E eu tenho convicção que estamos no caminho certo. Presidente, Alan, pode falar. Ninguém faz negócio de centenas de milhões de reais do dia para a noite, né? É importante deixar... Tem que ser bem costurado, bem estudado. Deixar claro que todo mundo do clube está agindo no melhor interesse do clube. Então ninguém está pressionando o eventual parceiro interessado para ter menos condições. É para ter mais condições, para ter mais contrapartida com o clube. E uma vez que chegue nesse patamar mínimo, se assina a proposta, que é o pedido de namoro, mas ninguém vai casar sem levar para o conselho e sem levar para o associado aprovar, porque ninguém, acho que nem Bruno, nem Marco, nem Vitor vão querer carregar consigo
tomar essa decisão sozinho. É a decisão que muda a história do clube. A gente vai se levar pro pleito do conselho, vai se levar pro sócio aprovar. E aí vai ser uma decisão de todos os tricolores. Perfeito. Bem literal, assim, e na linguagem popular, nós somos os vendedores que estamos captando a proposta e vai chegar depois para o dono do clube, que é o seu sócio, e dizer, olha, tu tem essa proposta. Tu quer fazer a venda das cotas? Ok. Se você não quiser também, é sua opção. E, É um direito e lembrando do sócio. também, me veio aqui à tona, que é muito importante, que parte dessa negociação, uma coisa vital é que o investidor que for o nosso parceiro na SAF, ele tem que quitar o nosso débito da recuperação judicial. Ou seja, É uma das exigências, né? é uma exigência nossa. Ou seja, nós temos escriturado aí mais de 200 milhões de débito, tá? Então a gente só vai assinar com um parceiro que quite esse débito e aí a gente vira a página. Tem um compromisso e firme o compromisso de pagar a dívida. E no papel, né? Então, senão a gente não faz negócio. E aí, e por isso que eu estou dizendo que a coisa está avançada, porque todos esses números têm diligência, a gente vai ter toda uma parte de estudo, de avaliação, mas só que essa é uma questão sine qua non. Eles têm que quitar esse débito nosso porque a gente tem que sair desse buraco, né? Como é que você vive com um débito de mais de 200 milhões de reais? Então, quitando isso, o futebol vai para frente.